Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer o melhor tutor para plantas como esse. Vem comigo! Olá, aqui é o Aleph do Instagram Aleph Plantas, que te ajuda a cuidar das suas plantas. Aqui neste vídeo eu vou te ensinar, dar exemplos e te explicar tudo sobre os tutores para plantas. Os tutores imitam o que as plantas trepadeiras teriam na natureza. Essas plantas têm troncos de árvores, rochas, barrancos para trepar, para escalar elas, para buscar a melhor posição, a melhor luminosidade para o seu desenvolvimento. Essas plantas trepadeiras ou semi-epífitas são diversas, como as folhagens queridas da nossa urban jungle, como filodendrons, monsteras, jiboias, dentre muitas outras plantas. Cada espécie tem uma forma de escalar, tem uma forma de ser uma trepadeira. Algumas espécies se enrolam, outras criam raízes que se fixam nas outras superfícies ou até mesmo criam ganchinhos, como o maracujá. Como disse antes, elas escalam em diversas superfícies. Varia de planta para planta e do habitat onde ela se encontra, ou seja, os materiais que ela tem para poder escalar. Elas crescem dessa maneira para alcançar a luz que elas têm no topo das árvores, porque elas nascem no chão onde quase não recebem luz. Sinais de que a planta precisa de um tutor. Um dos primeiros sinais que a sua planta está pedindo um tutor, ou para você identificar se ela precisa de um tutor ou não, é se ela não consegue ficar em pé, ela não tem uma estrutura forte o suficiente para que ela cresça e fique ereta, que ela fique em pé. Por isso acontece muito com o Philodendron Brasil, o Philodendron Ederaceum, as jiboias, de ficarem pendentes, porque elas não conseguem se estruturar para ficar em pé. Essas plantas na natureza, elas são plantas trepadeiras, elas são plantas que crescem escalando as árvores. Outra coisa a se observar, como por exemplo nas jiboias, é a presença dessas raizinhas que eu vou botar a foto aqui no vídeo. Essas raízes crescem junto às folhas para que ela se fixe e grude na outra planta. Mas atenção, não é porque essas plantas têm essas raízes, como a jiboia, que ela precisa ser tutorada. Ela também pode ser cuidada em vasos pendentes, como vemos. E outras plantas não são trepadeiras e criam essas raízes, como por exemplo alguns filodendrons que crescem rasteiramente, ou algumas peperômias, lambaris, que têm esse costume de crescer fazendo uma forração, crescendo rasteiramente. Outra característica é que essas raízes são mais gordinhas. Você pode observar na jiboia. Geralmente essas raízes, em um local úmido, elas ficam cheias de pelinhos. Esses pelinhos são chamados de capilaridades. Eles servem para fixar a raiz na superfície onde ela quer grudar. Outro ponto que a planta está pedindo um tutor para você é que ela cria galhos sem folhas, que eu vou botar foto aqui no vídeo também. E eles vão crescendo loucamente até encontrar uma superfície para grudar e começar a escalar. Outra forma de saber se sua planta precisa de um tutor é pesquisando. Então jogue o nome dela no Google, que geralmente vai aparecer se ela é uma planta epífita, se ela é uma planta trepadeira, e as características e fotos dela até mesmo na natureza. A grande parte das plantas que precisam de tutor são as monsteras, filodendrons, cingônios, dentre várias outras espécies. Algumas não vão precisar desse tipo de tutor, então eu vou separar essas plantas para um outro vídeo. Algumas plantas, quando compramos na floricultura, como por exemplo o Philodendron Brasil, que está aqui atrás, eles vêm geralmente com um toco enfiado no vaso. Esse é um tutor que é usado para a planta crescer até o momento da comercialização. Sobre os tutores em geral. Nesse caso nós temos vários tutores como tocos, galhos, cabos de vassoura, pedaços de madeira, tábuas, que são geralmente tutores fáceis, que basta você cortar e enfiá-los no vaso. Porém, esses tutores têm alguns problemas, como o apodrecimento, ou seja, esses tutores geralmente têm uma data de validade, ele começa a apodrecer no vaso. Outro problema é que as raízes, como elas criam essas capilaridades, elas se fixam, se grudam mesmo nessa superfície, o que dificulta a retirada da planta com essas raízes saudáveis e danifica, dá muito trabalho.
São ótimos tutores para plantas que você vai deixar em um tamanho determinado, que não tem problema você danificar as raízes para tirar, como jiboias, Philodendron Brasil, Ederáceo em geral, que são plantas que não têm tanta necessidade dessas raízes para fazer mudas. Então aí, nós seres humanos inventivos, criamos o tutor. Eu não sei quem criou, nem quando criou, mas eles são geralmente feitos de musgo esfagno, ou até mesmo fibra de coco, que eu vou ensinar aqui nesse vídeo como fazê-los. Esse musgo ou fibra de coco, ele é enrolado por uma tela, pode ser tela de plástico ou telas de metal, e amarrados com braçadeiras envolvidos em um cano. Eles têm vários benefícios, como por exemplo, eles favorecem o desenvolvimento de raízes, como disse antes. Essas raízes são muito utilizadas para fazer mudas de Philodendron em geral. Elas facilitam e aceleram muito mais o processo de pegamento das mudas. Esse é um substrato principalmente usado em berçários, para fazer berçários para plantas. Então as raízes conseguem se fixar, adentrar aqui muito facilmente, e na hora da retirada delas também é muito fácil. Outro benefício destes tutores é por eles possuírem o cano PVC. Esse cano PVC ajuda na hora de você estender o tutor. Basta você colocar uma luva aqui da espessura do cano e encaixar outro tutor, exatamente como esse, em cima dele. Assim você consegue fazer a extensão dele muito mais fácil. Tem alguns exemplos de tutores que eles não usam o cano PVC, eles usam apenas a tela enrolada no esfagno. Esse tipo de tutor, ele fica muito mole, pode quebrar muito fácil, cair, e isso não é o mais indicado, pode até mesmo prejudicar a sua planta. Agora, se você usar uma tela de metal ao invés da de plástico, ele já fica mais rígido e você pode usar apenas a tela de metal. Também tem aquele tipo que eles pegam um cabo de vassoura, pegam a fibra de coco e amarram essa fibra de coco com um barbante, um sisal, uma linha de nylon. O problema dele é que as raízes não conseguem adentrar como nesses tutores de tela, porque ele fica muito compacto. Todos esses tutores são úteis, porém tem algumas desvantagens. Todos eles têm alguma desvantagem. Cuidados com as plantas nos tutores. Você precisa manter esse tutor úmido, para que as raízes consigam ficar capilares, ter aquele monte de pelinhos que eu mencionei antes. Isso vai ajudar a fixação e no desenvolvimento da planta. Então basta você borrifar o tutor, assim como as folhas, todas as manhãs. Principalmente Philodendrons, eles gostam muito desse cuidado. Outra coisa importante a se falar sobre o uso dos tutores é sobre a espessura dele. Algumas plantas vão necessitar de um tutor mais fino, elas não são tão grandes, tão monstruosas que vão tomar esse tutor. Mas no caso de uma costela de Adão, ela já curte um tutor mais gordo, um tutor com uma largura maior. Inclusive no YouTube tem vídeos ensinando a fazer tutores até mesmo finos, você usando apenas a tela de metal e enfiando ali dentro a fibra de coco ou musgo esfagno. Fica muito bonito, bem acabado, e serve para plantas que não precisam de um tutor tão grande, são plantas relativamente pequenas. Vamos lá, como você vai fazer esse tutor de esfagno? Esse é de fibra de coco, a gente vai fazer um de esfagno, vou ensinar para você aqui agora. Você tem duas opções de tela, tem a tela plástica, que ela é mais maleável, e tem a tela rígida. Muitas vezes a tela rígida ela não precisa ter um cano, porque ela já é forte, ela já fica em pé sozinha. Agora essa daqui já é mole, ela é muito maleável, então ela acaba não dando certo. Então você tem essas duas opções, tem outras telas dessa. O importante é que elas sejam todas assim, ó, com os furos pequenos. Tem algumas dessas que são maiores, e não é ideal porque o esfagno vaza. Então melhor a se usar é essa daqui. Bom, além disso, você vai precisar de um cano de PVC. Você vai cortar do tamanho da tela, tá? Sempre do tamanho da tela. Você tem que deixar uma parte para enfincar ele no vaso, para o tutor não ficar enterrado. Então essa parte aqui você tem que enfincar ela dentro do vaso. E também musgo esfagno. Você encontra esses pacotinhos a R$8. E o outro, né, que eu fiz, que é esse aqui, que é o de fibra de coco, você compra fibra de coco também nesses saquinhos. Geralmente você precisa de um saquinho desse para fazer um tutor mais ou menos desse tamanho. Primeira coisa a se fazer
vai ser umidificar esse esfagno, pôr ele imerso na água. Você bota a tela assim, então você torce o molho, tirar o excesso de água. Então você vem desfiando ele bem, deixando ele bem soltinho. Não é legal que ele fique compactado no tutor, porque as raízes não vão conseguir adentrar esse musgo. Então é simples assim, você vai esparramando o esfagno em cima da tela. Agora você coloca o tubo. Você posiciona o tubo sobre o esfagno e cobre ele. Assim que você cobriu, você vai juntar as pontas da tela. Você pode usar ou arame galvanizado para amarrar, ou as braçadeiras de nylon. Elas são muito mais fáceis de lidar do que o arame. O arame ele é muito mais difícil de mexer porque ele é mais rígido. Isso aqui você só vai passar uma por dentro da outra e prender. Eu vou usar essa daqui que é mais fácil. Isso aqui você compra por 20 centavos, 10 centavos, por aí. Você passa aqui. O legal é sempre você deixar os furinhos sempre alinhados para ficar com um acabamento bom. Então você vem passando. Sempre a primeira é um pouco mais difícil de botar. Você passa um por dentro do outro, puxa, não forte não. Agora é só você dar uma ajeitada no esfagno, no cano, tudo direitinho. Pode enfiar um pouco desse esfagno que saiu para fora, aqui em cima um pouco, para você preencher. São coisas que você vai ter que lidar. Isso aqui é muito importante você fazer testes, ver o que é melhor, o que sai mais barato para você. Às vezes isso é melhor para você comprar porque você não tem muito tempo. O custo-benefício disso aqui é assim, você fazer é mais barato, só que demanda tempo. Então muitas vezes você prefere comprar o tempo, né? Então você tem essas opções aí. Mas eu particularmente preferi o de fibra de coco. Eu achei ele muito mais bonito. Parece que ele ficou bem mais neutro, bem estilo tronco de árvore mesmo, do que o musgo esfagno. Eu acho que o musgo esfagno fica pouco natural, assim. Ele não dá um contraste tão bom para a planta quanto a fibra de coco. Mas essas são questões estéticas, você pode usar aí até o que é mais barato para você. É bem acabado e tal. Vaza mesmo o esfagno, isso é normal. Tem esfagno que é mais fino, outros são mais cordados. Comparação entre o de fibra de coco e o de esfagno. Eu achei esse muito mais neutro, muito mais bonito, muito mais elegante do que o de esfagno, essa é a minha opinião.
vamos posicionar esses tutores que eu fiz no vaso. Aqui, o ideal é que você venha e faça um buraco aqui, ó, para você conseguir botar o tutor, tá? Pode puxar o substrato assim, por isso é bom ele ser bem leve e drenante. Você vem, coloca ele aqui, enfia ele bem e depois vai sentando o substrato na base dele. Geralmente, tutores grandes em vasos pequenos não fica bom. Então, por exemplo, um tutor desse tamanho aqui, ele tá grande demais para um vaso pequeno. Isso aqui pode fazer até com que tombe. Então, o ideal aqui era um tutor bem menor, bem pequenininho mesmo. Pelo menos da altura da planta até ela estava com desenvolvimento melhor para eu botar ela no vaso maior. Na verdade, essa planta já está precisando de um vaso maior. Mas como eu plantei ela recentemente, eu não vou fazer isso agora. Tem que prender a planta junto ao tutor. Para não ficar esteticamente feio, botar um barbante aqui. Poderia ser um sisal, que ia camuflar bem. Mas vou botar aqui uma braçadeira de nylon, passar ela aqui por dentro da telinha. E é só prender ele aqui. Depois é só cortar conforme a planta for crescendo, ela vai se fixar aqui sozinha. Aí você não vai precisar pôr alguma coisa amarrada, e é bom deixar bem frouxinho para a planta conseguir crescer livre aqui dentro. Tem que apertar bem o substrato mesmo em volta do tutor, tá? Para ele ficar bem firme. E olha, um tutor muito grande com um vaso pequeno. Isso aqui não é o ideal, mas isso aqui é uma forma de eu mostrar para você como botar. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou no link na descrição vai ter o meu Instagram. Entra lá você pode me mandar mensagens, mandar foto das suas dúvidas, o que você precisar, você pode falar comigo por lá. Me diz aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, qual a sua opinião sobre os tutores, sobre a diferença entre o tutor de fibra de coco ou de musgo esfagno. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado a fazer o seu primeiro tutor, ou até mesmo aberto sua cabeça para novas opções e que você também tenha aprendido mais com esse vídeo. Nos vemos de novo aqui no YouTube ou lá no Instagram. Até mais!